A disciplina é imprescindível e fundamental na vida de um atleta. Podemos afirmar irrevogavelmente que os melhores resultados são conquistados na medida em que o atleta é dedicado em seus treinamentos. O apóstolo Paulo relaciona as corridas istímicas que aconteciam na cidade de Corinto com a vida espiritual do cristão. O atleta campeão nesta corrida apresentada pelo apóstolo Paulo recebia em troca do seu triunfo uma coroa de pinheiro que em poucas horas sucumbia. Contudo, o apóstolo conecta o cristão a esse atleta, porém expõe que o prêmio da coroa é incorruptível, ou seja, a vida eterna. Dessa forma, do mesmo modo que o atleta carece de autodisciplina, o cristão necessita de disciplinas espirituais. Todos os cristãos compromissados, ou até mesmo aqueles que não são tão envolvidos assim, desejam, no fundo, ter uma vida espiritual saudável e um relacionamento íntimo com Deus. Entretanto, habitualmente, nós descansamos após a nossa conversão e o crer em Jesus passa a ser o bastante, ou seja, declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador, passamos a comparecer a uma igreja aos domingos e a ter uma vida mediocremente melhor do ponto de vista moral. Contudo, esse não deve ser o único resultado da nossa conversão e caminhada com o Senhor. Uma das qualidades mais elementares para a maturidade cristã é compreender a exigência e o carecimento da nossa santificação e do nosso crescimento espiritual. É indiferente o quão maduros somos e o tempo de convertido que temos, nunca somos tão santos como deveríamos ser. Sempre podemos e precisamos aprender e melhorar em nossa caminhada. É aqui que nós encontramos as chamadas disciplinas espirituais. Então, dentro dessa introdução aqui, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo usa, como exemplo, os jogos de Corinto, em que os atletas se preparavam, e tudo se dominavam justamente para vencer, e ele traz isso para a realidade espiritual. E aí nós podemos entender que o crescimento espiritual, a maturidade e vencer, e como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, depois de ter vencido tudo, permanecer firme, requer da nossa parte, esse contínuo, debaixo da graça e da direção do Espírito de Deus. Nós não podemos colocar a nossa fé na oração, na leitura bíblica, no jejum. A nossa fé sempre tem que estar em Deus, somente em Deus. Não creia no quanto você ora, no quanto você lê a Bíblia, no quanto você jejua, porque crer nisso é uma prática idólatra. A nossa fé tem que estar em Deus. E nós expressamos a nossa fé por meio destas práticas. Você entende isso ou não? Porque às vezes, o que acontece? Pelo menos aconteceu comigo. Eu não orava, não lia a palavra, não jejuava, mas estava na igreja. Aí eu comecei a entrar nessas práticas e vi que não era uma coisa simples, porque começava, parava, começava, estava sempre começando, nunca terminando. Depois que eu comecei a me estabilizar, se tornar isso mais regular, o que aconteceu? Eu coloquei a minha fé, a minha confiança no que eu estava fazendo, ao invés de manter a minha fé em Deus. Então, por exemplo, quando eu não orava, um dia que eu não orava e não lia a Bíblia, eu tinha certeza que se eu morresse ali eu ia para o inferno. Porque a minha salvação não estava em Cristo, estava na minha vida de oração e de leitura bíblica. Aí eu ia para o trabalho, dava tudo errado. Deu tudo errado por quê? Porque eu não orei e não li a Bíblia. E quando eu orei e li a Bíblia e deu tudo errado, a culpa foi de quem? Então eu estava me tornando um legalista. O que é um legalista? É
o legalista ele coloca a sua confiança em suas práticas, é a justiça própria. Ó Deus, estou orando, ó Deus, aqui ó, estou lendo a Bíblia, ó Deus, estou jejuando, hein? Está em dívida comigo. Mesmo que eu não fale isso, mas essa é a atitude do meu coração quando a minha fé, quando a minha crença está baseada naquilo que eu faço e não em Deus. Então, cuidado que nós temos que ter, dentre outros, é justamente isso. Outra coisa, é um engano. Em meio às dificuldades, adversidades da vida, nós cremos assim, puxa vida, eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra, né? E estou fazendo mais do que eu fazia antes. Por que as coisas não acontecem? Por que não dá? Por que está dando tudo errado? E quem disse para você que seria assim? Quem foi que ensinou isso? Irmãos, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Oração, jejum, leitura da palavra, não foi estabelecido para dar tudo certo, foi estabelecido para comunhão com Deus. São coisas distintas. Nós precisamos entender isso e trazer para a nossa vida. Sabe? Às vezes eu vou para o gabinete pastoral e vou falar com o pastor e digo, pastor, o que está acontecendo, pastor? Porque eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Qual que é a resposta do pastor? Para mim, quem disse para você que o fazer a coisa certa é certeza de que vai dar tudo certo? Isso não é pragmatismo, irmãos. Oração, jejum, leitura da palavra foi estabelecido para relacionamento. E no nosso relacionamento com Deus, através destas práticas, nós vamos enfrentar os problemas. E ao enfrentar os problemas sob a luz do direcionamento do Espírito, através destas práticas, nós vamos amadurecer. Mas amadurecer dói. Amadurecer traz perda. Amadurecer requer que nós temos que enfrentar dificuldades, adversidades, lutas, desafios, aprender a lidar com frustrações, decepções, inclusive com decepções e frustrações, entre aspas, com Deus. Porque nós não temos para que jogar a culpa. Não é o diabo, não é o cônjuge, não é o cachorro, não é o papagaio, o periquito, só pode ser Deus. Porque eu estou fazendo tudo certo. Parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais as coisas dão errado. Mas quem disse que oração e jejum é deste mundo, irmão? São princípios estabelecidos para quem vive o reino de Deus neste mundo. Então nós precisamos atentar para isso, porque nós vamos entrar numa análise aqui dessas práticas, mas nós precisamos entender, nossa fé tem que estar em Deus. E através desses princípios, dessas práticas, dessas disciplinas, nós expressamos a nossa fé nele. Ok? Você já teve a experiência do dia que você não orou, não jejuou, não leu a Bíblia, as coisas aconteceram, deu tudo certo? Você já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Poucos aqui? Ou a maioria já teve e não quer falar. Porque é verdade, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer. Eu estou dizendo aqui qual que é a nossa motivação e em que nós temos que colocar a nossa fé. Porque no texto que você leu, se você leu de Mateus 6, a principal causa ali que Jesus está combatendo na prática dos fariseus era a intenção do coração deles, a motivação. Por que eles oravam e jejuavam? Para ser vistos pelos outros. Olha como ora, olha como jejua. E aí Jesus vai dizer assim, olha, já receberam o galardão. Qual que é o galardão? Porque orar, jejuar e ler Bíblia tem recompensa. Tem recompensa. Está no texto sagrado. Eu estou orando por orar e por ler. Eu não oro com a intenção de receber. Está orando errado. Está orando errado. Uma coisa é fazer a recompensa o centro da nossa oração. Outro erro é orar sem esperar algo. Porque o texto sagrado diz, dentre outros textos, o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus, crê que Deus existe e que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Não se busca a Deus em vão, irmãos. Então eu tenho que buscar também com uma expectativa de resposta legítima, verdadeira, mas eu tenho que ter essa expectativa. Nós estamos falando sobre estabelecer frutos, e colheita. Como é que eu vou lançar a semente? Não, eu vou lançar a semente e não tenho nenhuma expectativa de nada. Aí estou lançando a semente por lançar. Bom, das duas uma, ou eu sou doido,
Entendeu? Ou eu quero que as coisas aconteçam do nada. Não, irmão, tem que ter uma expectativa. Orar, jejuar, ler a palavra com a expectativa correta. Entendeu? Então tudo isso está implícito na análise aqui dessas disciplinas. Requer esforço, requer dedicação, requer fazer a mesma coisa todos os dias. Todos os dias a mesma coisa. Orar, ler a palavra. Todos os dias. Não tem mágica, irmãos. Sabe? Não tem aqui, não, mas eu preciso de algo assim fora do comum. Aí é outra coisa. É outro departamento. Com Deus é assim, Ele já estabeleceu o caminho, é só trilhar. Esse é o caminho, esse é o caminho. Todos os dias assim, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. É desse jeito. Entendeu? É por isso que muitos desistem. Porque querem algo mais. Mas não tem algo mais. O mais que nós precisamos, nós já temos, que é Deus. Ele já estabeleceu o caminho. Então, nós precisamos agora, irmãos, essa é a nossa parte. A nossa parte é nos organizarmos e nos disciplinarmos. Horário, tempo, construir isso num relacionamento com Deus. O Espírito de Deus não vai fazer isso por nós, Ele vai nos ajudar. Mas quem tem que fazer somos nós. Quem tem que separar um horário para orar sou eu. Quem tem que separar um lugar para orar sou eu. O tempo, né? A leitura bíblica, os dias que eu vou jejuar na semana, porque eu não preciso de motivo para jejuar. Eu posso acrescentar motivos no meu jejum, mas eu não preciso de motivo para jejuar, porque o jejum é uma disciplina tanto quanto a leitura e a oração. A leitura bíblica e a oração. Prova disso é que Jesus, quando fala sobre jejum, ele diz assim, quando jejuardes, ele parte do princípio que o crente jejua. Mas por que está jejuando? Porque é uma disciplina espiritual. Mas qual o motivo? É uma disciplina espiritual. É um meio de comunhão, é um meio de intimidade. Mas eu não tenho nenhum motivo para jejuar, então eu não jejuo. Está errado. Jejuar só com motivo também implica em erro. Porque nós não precisamos de motivo nenhum para jejuar, irmãos. Jejum é uma disciplina comum como oração. Ponto. Eu posso acrescentar motivos no meu jejum? Posso e devo. Mas se eu não tiver nenhum, vou jejuar igual. Estou só aqui passando assim, porque depois a gente vai trabalhar um por um, só para você ter uma ideia. Porque eu sei que esses pensamentos tramitam, né, entre nós. Não, eu já falei, pastor, eu não tenho motivo para jejuar, não estou passando por um momento difícil nenhum, não estou passando nem por um momento de tentação assim que eu não posso, então eu não preciso jejuar. Mas quem falou que jejum tem que ter motivo? Jejum é uma orientação, um direcionamento bíblico. É uma prática cristã também, porque outras religiões também praticam o jejum, não somos só nós, né, irmãos? Então, partindo disso, nós começamos aí a entender e compreender essas verdades. Isso tem que ser levado em consideração, ok, irmãos? Está pegando aí? Graças a Deus. Vou ler mais um pouco aqui, depois a gente vai para outro texto aqui. Ponto 1. O que são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. Preste bem atenção. Ninguém cresce do nada. Não é mágica, irmãos. Se essas disciplinas são meios para um relacionamento, é lógico que ao praticarmos com esse propósito de relacionamento, nós vamos crescer espiritualmente. O contrário também é verdadeiro. Se nós não atentarmos para essas disciplinas, nós não vamos crescer espiritualmente. A principal razão de uma vida cristã rala, medíocre, fraca, é a ausência dessas disciplinas, como princípio de relacionamento. E preste atenção aqui, que existem disciplinas pessoais e coletivas. O culto público é uma disciplina espiritual, que nos ajuda no crescimento espiritual. Por isso o texto sagrado diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Agora, alguns, olha só como é complicada a coisa. Alguns acham que o culto é suficiente. Eu lembro uma vez, aqui não acontece, mas em outra igreja que eu estava, aconteceu. Terminou o culto, estava na porta,
Aí pastor Wagner, chegou uma irmã e disse assim: ai pastor, hoje eu saio alimentada por toda a semana, até domingo que vem. Eu digo: irmã, eu não entendi. Não pastor, olha, cantei, orei, li a Bíblia, ouvi a pregação, estou alimentada por toda a semana. Isso, toda semana a irmã não vai ler Bíblia, não vai orar. Não pastor, já estou alimentada. Não irmã, a irmã está enganada. A irmã não está alimentada, a irmã está enganada. Não funciona assim. O culto é uma disciplina espiritual, dentre outras. É a disciplina coletiva. E a sua disciplina pessoal? E a sua comunhão com Deus pessoal? Aí, irmãos, a gente entende, quando a gente pergunta para as pessoas assim, ó, como é que está a sua vida com Deus? 90% delas respondem o seguinte: eu não estou conseguindo vir à igreja, pastor. Mas vida com Deus não é só vir à igreja. Vida com Deus é relacionamento pessoal com Ele, irmãos. Estas disciplinas nos ajudam no crescimento. Eu não posso depender só do meu irmão que chegou primeiro do que eu na igreja. Eu não posso depender só do pastor, do culto, da reunião de oração. Não, hoje terça-feira tem intercessão, eu não posso perder por nada, porque ao longo da semana eu não intercedo. É só no culto de intercessão. Eu não posso perder a escola bíblica por nada, porque é só na escola bíblica que eu leio a Bíblia. Daí a razão de igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Nós precisamos ir além. E o propósito das disciplinas é justamente esse. São hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Perceba aqui, que quando nós nos abrimos para um relacionamento com Deus através dessas disciplinas, nós vamos ter experiências com Deus que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. A vida cristã não é só intelecto. A vida cristã é experiência com Deus. Quanto mais eu buscar ao Senhor, me relacionar com Ele através destas disciplinas, mais experiências Ele vai me conceder. Eu não estou atrás de experiências, eu estou me relacionando com Deus, mas as experiências fazem parte deste relacionamento. Ouvir a voz de Deus, perceber sua presença, receber um direcionamento, uma orientação, um conselho, um livramento de Deus, uma resposta de oração, são experiências que nós só podemos ter através destas disciplinas que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos concede, irmãos. Isso é para o novo convertido, né? Para o mais que já tem mais tempo. Mas entenda, preste atenção, a minha e a sua maturidade espiritual, a profundidade da nossa vida cristã está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus através dessas disciplinas. Não é o quanto eu sei de Deus, é o quanto eu me relaciono com Ele. Então, nós precisamos de todo o nosso coração atentar para isso. Alguém abra para nós aí segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pode ler para nós? Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18. Pode ler, um de cada vez. Antes cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer é uma ordenança, é um direcionamento. E como é que eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? As disciplinas espirituais estão aí para isso. O crescimento não vem com imposição de mãos. Pastor, impõe as mãos sobre mim aqui para que eu possa crescer espiritualmente, uma unção de crescimento, né? Não. Isso é outra coisa, irmão. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo vem por meio dos exercícios das disciplinas espirituais, com esse propósito.
Acho que foi o pastor Wagner, domingo de manhã, que falou sobre a questão da estatura, né? Lá em Efésios. Esse é o propósito de Deus. Depois do nosso novo nascimento, o maior desejo de Deus é que venhamos a crescer. Crescer, amadurecer, avançar. E isso Ele tem para todo nascido de novo. Todo nascido de novo. É desejo de Deus que todo nascido de novo cresça, amadureça. Ele não tem isso para alguns. Ele não tem filhos prediletos. Todos são filhos em Cristo Jesus. Nasceu de novo é filho. Mas é a resposta que nós damos a Ele que vai fazer a diferença, irmãos. As disciplinas espirituais são maneiras comuns e diárias que Deus nos deixou para experimentarmos os benefícios do sacrifício de Cristo. Em outras palavras, é a forma de desfrutarmos um relacionamento pleno com o Senhor e desenvolver a nossa vida espiritual. Sem as tais disciplinas, em nenhum momento nos tornaremos cristãos maduros. É fundamental buscarmos relacionamento com Deus para sermos moldados por Ele. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Filipenses 2, versos 12 e 13. Olha só que fantástico. Essa versão eu gostei dessa põe em ação, porque exatamente essa é a tradução aqui do texto no grego. Efetuar a salvação, ponham em ação. A salvação é algo dinâmico, só que nós temos que colocá-la em ação. Ela requer movimento, ok? Eu estou salvo, estou esperando Jesus. Cuidado, que pode vir um outro Jesus. Tem que estar em movimento, irmão. Aí ele vai dizer: ponham em ação com temor e tremor. Mas antes disso ele diz: olha, vocês estão obedecendo não só na minha presença, mas também na minha ausência. Então obediência é um princípio de relacionamento, não é uma moeda de troca. Deus, eu obedeço, fica em dívida comigo porque eu obedeci, então toda vez que eu orar por obediência eu tenho. Não, é relacionamento, ok? Obediência resulta do nosso amor para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Mas a obediência é uma disciplina. Então Paulo está dizendo assim, efetuem, coloquem em exercício a salvação de vocês. De que maneira? Com temor e tremor. Bom, a palavra temor é a ideia de reverência, de consideração para com aquele que nos salvou. Então eu me relaciono com Deus através do temor, da reverência, entendendo que eu estou sempre diante de Deus, sempre, em toda e qualquer circunstância, seja um lugar, seja onde for, eu estou sempre diante de Deus. Então eu tenho que andar com, o meu viver deve ser um viver que respeita, que leva em consideração a presença do Deus que me salvou. Temor. A palavra tremor, no grego, na verdade, ela tem a ideia de trauma, algo que foi quebrado. Bom, se temor é reverência, eu andando em reverência, nesse processo de crescimento, de relacionamento com Deus, lembra lá da experiência de Jacó, que Deus teve que quebrar ele? Então faz parte do processo nós sermos quebrados. Não, mas é com misericórdia mesmo. Você está entendendo? Faz parte do processo. Alguém já disse o seguinte: crescimento espiritual se dá por meio da oração, da leitura bíblica e pelo sofrimento. Oração e leitura bíblica está tranquilo, sofrimento aí depende, né, pastor? Porque eu prefiro aquela ideia de pare de sofrer. Bom, deixa para lá. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ele vai quebrar algumas coisas que precisam ser quebradas: conceitos, ideias, hábitos, práticas,
Vai quebrar sonhos, vai quebrar desejos, vai quebrar planos e projetos. Porque ele diz, por exemplo, assim, ele diz assim através do profeta: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se o meu pensamento está contrário ao dele, eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Pronto, ele vai quebrar o meu pensamento e vai estabelecer o dele. E toda quebra é traumática. Por que é traumática? Porque ela marca, ela fica marcada. O que é um trauma, irmãos? O trauma é a lembrança viva de uma experiência que aconteceu no passado. Isso é trauma, não é isso? Por que está tão vivo? Porque foi tão forte que me marcou, que eu só comentar, já vem todo aquele sentimento, aquela emoção, como se eu estivesse vivendo aquela experiência agora. Salvação é isso, ela é traumática, ela nos marca. Relacionamento com Deus é traumático nesse aspecto, de nos marcar, de ser real todos os dias. Essa é a ideia. Mas essa experiência vem em obedecermos essa ordem. Põe em ação a sua salvação. Como? Relacionamento com Deus. Você não pode ser água parada. Está entendendo ou não? Aleluia. Para haver crescimento espiritual é necessário exercitarmos nosso espírito à conformidade do caráter de Jesus Cristo, nosso modelo. Cristo é nosso modelo. Jesus orava. Jesus lia a Bíblia. Você já leu aquele livro lá do Max Lucado, lá, a Bíblia que Jesus lia? Fica aqui a dica, muito bom livro. Ele lia o Antigo Testamento, irmãos. Ele não foi para o deserto com o rolo de Deuteronômio e Satanás disse: pode transformar essas pedras em pães e chover aqui em Deuteronômio. Não, estava na mente e no coração dele, porque ele lia. Ele lia. Jesus jejuava ou não? Jesus assistia o culto ou não? Sim, estava lá na sinagoga, com toda a corrupção, com todo aquele negócio, estava lá, cultuando. Perdão, obrigado, Paula. Philip Yancey é o autor do livro A Bíblia que Jesus lia. Fantástico livro, bem simplesinho assim, acho que 200 e poucas páginas, você lê numa manhã. Muito bem. Pode ser numa manhã e numa tarde também, irmão, fique tranquilo. Então, para haver crescimento espiritual é necessário exercitarmos nosso espírito. Entenda o seguinte, que a vida espiritual, ela se dá primeiramente no nosso espírito, Nós somos tricotômicos, não dicotômicos. O que é isso? Tricotomia é o homem espírito, alma e corpo, ok? Então, a experiência de comunicação do espírito, ela se dá no nosso espírito que foi recriado, não é na nossa alma. A nossa alma vai responder a isso. Toda comunicação sobrenatural é no nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é um com o Espírito de Deus. Nós somos pneumáticos e não psicossomáticos. O que é pneumático? Dirigido pelo espírito. O que é psicossomático? Dirigido pela alma, mente, sentimentos e emoções. Por quê? Por isso que Jesus disse para aquela mulher: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em... A palavra espírito está com E minúsculo, ele está falando do espírito do homem. Em espírito e em verdade. O novo nascimento é a recriação do nosso espírito é ressuscitado, e ele passa a se tornar um com o Espírito de Deus. Toda experiência genuína se dá no nosso espírito, a alma sente e responde, e o corpo vivencia isso. Amém, irmãos? Ok, então se faz necessário esse relacionamento com Deus através destas práticas aí, para que o nosso espírito seja aguçado no sentido de sensibilidade para com as coisas espirituais. Não há como termos uma rica experiência espiritual a parte dos meios da graça, que são essas práticas, que são essas disciplinas. Uma fé genuína precisa conduzir o cristão a desenvolver a sua santidade e ansiar viver uma vida que imite a Jesus Cristo, que seja literalmente uma cópia de Jesus. É por esta razão que as disciplinas espirituais são tão importantes. É necessário destacar também que não devemos praticar as disciplinas como se fosse uma obrigação, uma penitência. Como filhos de Deus, precisamos ter prazer em sua presença
e em desenvolver a nossa santidade, buscando um relacionamento íntimo e uma vida pura e de adoração ao Pai. Não pode ser um jugo, não pode ser um dever de consciência, não pode ser uma obrigação. São meios para que eu me deleite em Deus, porque Ele tem todo prazer em mim. Por que Deus tem todo prazer em mim? Por uma única razão: Ele me fez seu filho. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por aquilo a quem Ele me tornou. Ele me fez seu filho. O que define você é quem você é. Muito cuidado com as práticas espirituais. Pior que o cristianismo, preste atenção, pior que o cristianismo não é o satanismo. Pior que o cristianismo é o pseudo-cristianismo, é o farisaísmo. Por isso que Jesus combatia eles, porque eles usavam dessas práticas para se vangloriar, sabe? Para se justificar diante de Deus. Se eu estou orando, jejuando, Deus, tu tem que me responder, porque tu tá obrigado a cumprir a tua palavra, acabou. E aí o que acontece? A pseudo-religião vai dizer o seguinte: Deus é o meu servo e eu sou o Senhor dele. O cristianismo diz o seguinte: Deus é Deus, eu sou filho, eu sou servo, eu sou criatura, eu sou barro. Ele é Deus, eu não. Está entendendo? Então muito cuidado com as disciplinas espirituais. Elas são meios de relacionamento. São meios para sensibilizar o nosso prazer e a nossa satisfação em Deus. Não é para nós sermos aceitos. Entenda que em Cristo você foi aceito totalmente. Acabou. Você já foi aceito em Cristo. Você já é amado em Cristo Jesus. Não é para ser amado. É porque você é amado que você vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai cultuar. Jesus, agora me deu vontade de abrir a sua cabeça. Ah, deu. Entendeu, irmão? Não é para ser, é porque você já é. Não é para ter, é porque você já tem. Amém, irmã Cristina? É isso aí. Esse amém tem que ser com convicção, irmão. Tem que ser trazido para as nossas vidas. Eu não vou orar para que Deus se agrade de mim. Ele já se agradou de mim em Cristo Jesus. Eu não vou orar e ler Bíblia e jejuar para Deus me amar mais. Não, Ele já me ama. Eu estou respondendo a esse amor. Eu não sou um fariseu, filho do diabo. Eu sou um adorador, filho de Deus em Cristo Jesus. Você é um adorador, filho de Deus em Cristo Jesus. Então viva como tal. Amém? Estou quase ficando nervoso aqui. Então vamos lá. Dada a devida introdução, nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nenhuma contrariedade, nenhuma rebeldia, nada. Então vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Eu vou estar lendo, por favor, acompanhe, e nós vamos ir caminhando no tempo que nos é dado aqui. Olha só como ele começa o seu ensino, sua instrução, o seu sermão aqui, em relação às práticas espirituais. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, perceba que o quando aqui se repete. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em segredo te recompensará. Secreto te recompensará. Perceba que a recompensa está aqui também, viu? Então, tanto aquele que ora errado tem recompensa, como aquele que ora certo tem recompensa, ok? Tem recompensa para os dois. Então, a recompensa está intimamente ligada à atitude do nosso coração. Não é Deus que determina a recompensa. É a atitude do nosso coração. Toda oração é respondida.
E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, quem é Deus para nós? Pai. Sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Até aqui, porque depois a gente vai entrar no Pai Nosso, mas vamos aqui em alguns detalhes. Quem leu esse texto aqui? Pelo menos uma vez, desde terça-feira para cá. Quem leu? Ok. Vocês que leram, tem alguma coisa para compartilhar? Ou alguma pergunta a fazer? Alguma coisa, né, que chamou a sua atenção? Pode compartilhar conosco, o tempo é esse, né? Pode fazer se assim o desejar. Ou alguma pergunta? Se não, a gente dá seguimento aqui. Os irmãos que leram. Ok? Aqui. Eu não li essa semana, mas é uma das coisas... Não li essa semana, que eu não vou mentir mesmo. Uma das coisas assim que sempre fui confrontada, até quando compartilhava testemunho, alguma coisa do tipo. Por muitos anos eu tive um problema muito sério no joelho, que eu não podia me ajoelhar. E quando compartilhava isso com as pessoas, eu nunca orei de joelho. Chegava assim, que escândalo, como assim, que não sei o quê, então tinha que explicar, que não sei o quê. E eu me acostumei a não me ajoelhar. Já tratei o joelho, mas me acostumei. Até quando, questão mesmo depois de ser mãe, é quase impossível você entrar no quarto, fechar a porta e orar sozinha. Então era uma das coisas que também batia muito latente na minha cabeça. Como é que eu vou orar se eu não consigo esse momento reservado? Ok. A minha disciplina espiritual sempre foi trabalhando, tipo lavando uma louça, limpando a casa, tomando banho, enfim. Como que explicar para mim e talvez quebrar também talvez esse senso religioso quando escuta isso, de que a nossa intimidade com Deus não está não é restrita a um quarto, um padrão, local, enfim. Sim, ok. Os irmãos entenderam aqui a pergunta da irmã Renata, sim ou não? A mão está levantada lá, quem está lá? Pode levar lá. Depois traz aqui então. Depois que ela falar, você pode falar. Quem vai falar primeiro, o senhor? Tá. Não, porque tem um detalhe quando eu li quando leio esse, porque a gente está muito acostumado assim, quando orar, eu entro na tua presença. Aí o outro que segue, talvez no momento como esse, o outro segue, continuamos na tua presença. Aí de repente o último diz agora que vamos sair da tua presença. Mas isso não acontece, né? Eu acho que essa função aí de estar tomando banho, de estar lavando a louça, de estar limpando a casa, de estar no quarto secreto, de estar em pé, de estar de joelho, a gente está na presença de Deus em todo o tempo. Eu não sei se aí entra orar sem cessar. Porque não tem como sair da presença, né? Tem horas que a gente até acha, tá, Deus, fica aí que eu vou fazer determinada coisa e que não entra nessa. Não, mas aí ele poderia dizer, meu filho, eu gostaria de não entrar, mas eu entro junto. Né? Então eu acho que não tem como. Claro que eu acho que é necessário muito essa questão do quarto, do momento da solitude, mas não tem como a gente sair da presença, seja no quarto da solitude lá sozinho, ou seja lavando, ou seja caminhando, ou seja, né, que é isso aí. Eu acho que inclui o orar sem cessar, que também inclui a ação do Espírito Santo para esse orar sem cessar também, né? Que isso aí também a gente pode, como conversamos domingo, um pé no natural e outro no sobrenatural, para o orar sem cessar. Eu contando a experiência sobre esse texto, eu tive umas 2 semanas atrás, quando um dia antes da intercessão, que era numa terça-feira, tinha um irmão Michel que estava responsável pela abertura da intercessão. E eu estava nos meus afazeres, como sempre, só que eu tenho o meu tempo, aquele é reservado de orar, na madrugada. Eu estava fazendo meus afazeres e ouvi aquela voz, entra no teu quarto.
eu quero falar contigo. E naquele instante eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fui para o quarto e disse: Senhor, aqui estou, quero ouvir a tua voz. Eu quero também pedir, através da tua direção, da tua orientação, o teu servo vai estar levando uma palavra e eu quero dar continuidade dessa palavra. E realmente Deus me trouxe uma palavra. E na continuidade dessa palavra era a mesma palavra que o Michel trouxe numa terça-feira. E ali foi algo extraordinário que eu pude aprender, que mesmo nas situações que no correr do dia a gente está trabalhando, ter aquela sensibilidade de ouvir. É neste momento que eu quero falar contigo. E tu parar de fazer e ir ali falar com ele, ouvir ele e entender que ele te mostra no secreto o que está no coração dele. Ok, vamos por parte. Me ajude aí. Tá tudo certo, tudo correto. Só que o seguinte, ó, lá levantou a mão lá no fundo, lá no fundo, levantou uma mão. Vamos lá, para a gente poder alinhar aqui o pensamento, tá? Que a participação de vocês é importantíssima. Vamos lá. La pregunta es, al orar, ¿es necesario que la oración sea hablada o puede ser una oración sin voz? Ok. Os irmãos entenderam, né? Tá? Ok. Se orar é necessário verbalizar, falar ou só em pensamento, tá? Vamos lá. Boa parte do que foi falado aqui é o que a irmã Tatiana colocou: orar sem cessar, porque estamos sempre na sala do trono, livre acesso através do novo e vivo caminho. Então toda vez que nós nos dirigimos em oração, nós estamos orando. Por isso o texto sagrado diz: orai sem cessar, em todo o tempo orando no Espírito. No Espírito ali é sob a direção do Espírito, tá? Então isso não é um dos meios, uma das práticas da oração que nos ajuda na disciplina da oração. Está conseguindo fazer a diferença ou não? Tá mesmo? Isso é fundamental, tá? Essas duas coisas devem andar juntas, nunca separadas. Por quê? Alguém pode dizer assim: não, mas o que vale é você se separar e estar orando, né? Um momento isso é válido, é isso que vale para Deus. Não, isso também. O outro pode dizer assim: não, eu estou orando, estou sempre orando, todo o tempo eu estou falando com Deus. Só isso? Não, isso vale também. Então essas duas coisas não se divorciam, amém? Poucos dias eu estava conversando com alguém e disse assim: pastor, eu estou tendo dificuldade de dar continuidade, assim, eu oro um dia, leio a palavra, no outro dia já não faço, aí um outro dia, no terceiro dia consigo, aí passo 3, 4 dias, como é que eu faço? Uma das coisas que vai nos ajudar é orar sem cessar. Orar sem cessar nos ajuda na disciplina de nos retirarmos, ok? O que nós estamos falando aqui de disciplina é se retirar, ok? Tá? Então tudo isso é válido. Essa questão da presença, estamos sempre na presença, sim, mas de que maneira estamos na presença de Deus agora? Estudando a palavra. De que maneira nós estamos na presença de Deus momentos antes no culto de oração? Em oração. Então nós sempre estamos na presença de Deus, mas de que maneira? Tá? Essa leitura que nós temos que fazer, ok? Tá dando para entender aí? Tá? Porque aquela ideia ali: Senhor, entramos na tua presença, sim, está certo, sim e não. Não porque nós já estamos diante do Senhor, sim porque nós entramos em oração. Tá conseguindo entender aí ou não? Tá? Só para a gente não trazer uma confusão aí, mas estamos sempre diante do Senhor, né? Senão fica que nem aquele camarada lá que estava ouvindo a pregação, né? Que ficou tão forte na mente dele que o pregador insistiu tantas vezes: nós somos pó, porque nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó, né? E que Deus nos fez pó e nós somos pó, e foi só isso que ele pegou da pregação. Aí o pastor pediu no final, depois da pregação, para ele orar. Aí a oração dele: Senhor, te damos graças porque somos pó. Obrigado, Senhor, porque eu sou pó. Senhor, eu te dou graças porque os meus irmãos também são pó. E abençoa a poeirada da tua igreja, que ficou tão entendeu? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes não é uma questão de um estar certo ou não, mas a questão da leitura que a gente faz. Aí eu chego aqui: Senhor, entramos na tua presença.
Aí vem o outro, passa para a oração, aí a irmã Marta pede para o outro orar lá, Senhor, ainda na tua presença. Aí alguém vai encerrar, Senhor, estamos saindo da tua presença. Como? De que jeito? Não tem como, irmão. Mas a gente entende que sair é daquele momento de prática da oração, entendeu? Então aí é apenas uma questão de leitura. Bom, com relação a essa questão de sensibilidade, porque tem momentos que nós temos que ir para a oração. Essa é a disciplina da oração, e orar sem cessar, ok? Agora, existem momentos que o Espírito nos chama para orar, que é a experiência que o Marcos colocou aqui. Quanto mais eu responder esse impulso, mais sensível vou me tornar a ele. Vale aquele princípio que Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Por que às vezes eu não tenho tantas experiências nesta área? Porque algumas vezes o Espírito me impulsionou de eu parar de fazer o que estava fazendo e ir para orar, e eu não fui. Então ele faz isso 1, 2, 3 vezes, depois não faz mais, porque ele é extremamente sensível. Ele não impõe. Não é imposição, irmãos. É resposta de amor. É direcionamento. Então toda vez que eu receber um impulso do Espírito, sendo do Espírito de Deus, irmãos, e eu responder, automaticamente eu vou me sensibilizar ainda mais. Essa é uma experiência pessoal, tá? Então às vezes ele pode nos chamar para a oração. Bom, voltando, deu para entender aí? A oração pode ser verbalizada, tá? E pode ser em pensamento, ok? Porque quando nós... Isso aqui é coisa do inimigo, irmão. Está repreendido. Quando nós estamos pensando, nós estamos falando, só não estamos verbalizando. Por isso que os pensamentos trabalham nos nossos sentimentos, emoções, na nossa vontade. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos falando. Pode ser orado em pensamentos, pode, tá? Se você tem essa prática, mas também verbalizar as duas coisas tem que também, a mesma coisa, tem que andarem juntas, nenhuma só, não pode divorciar, ok? Porque a fala verbalizada também ajuda na capacidade de desenvolvimento, entendimento, compreensão, porque já nós vamos ver no texto aqui, hoje não vai dar tempo, já que meu tempo já está terminando, vãs repetições, tá? É uma oração verbalizada sem o uso da mente, sabe? Eu memorizei uma oração e cito aquela oração ali. São vãs repetições, tá? Uma oração sem o uso do pensamento, da lógica, do raciocínio, da crítica, porque isso é a imagem de Deus em nós, ok? Então as duas coisas, tá? Tanto pensamento como palavra, ok? A questão da Renata aqui, bom, essa questão da disciplina de se retirar, ela é fundamental dentro de uma realidade que você pode. Então, se você passa por um momento que você não tem essa disponibilidade, tá? Um exemplo, a questão de filhos. Eu não sei se a Ângela passou por isso também com relação ao Daniel, que às vezes não tinha momento, né? É complicado, não tinha. Exatamente, entendeu? Então, nesse período aí, o que mais se usa, e aí se torna uma disciplina? Orar sem cessar. É o que tu estava fazendo, entendeu? Por que tudo isso é importante, irmãos? Porque o legalismo, ele estabelece um padrão que Deus não estabeleceu. Geralmente o legalismo é o seguinte, ó, a minha experiência é doutrina para você. Isso é legalismo. A minha experiência não é doutrina para você. A minha experiência pode ser motivação para você, pode ser direcionamento para você, mas nunca é doutrina. Doutrina é o que a Bíblia diz. Acabou. Entendeu? Essa é a questão. Então, cuidado com pessoas, irmãos, irmãs, que tentam impor sobre você um estilo de vida que elas têm, que foi estabelecido para elas. Não foi estabelecido para você. Deus tem a particularidade com cada um dos seus filhos, irmãos. Porque geralmente essas pessoas são o quê? Dominadoras. E esse espírito dominador, ele não é o espírito de Deus. O espírito de Deus é um espírito que direciona, que conduz, que orienta. Ok? Ele não domina pela força. Não, olha só, eu jejuei e toda terça e quinta eu jejuo, você tem que... Não, eu vou jejuar o dia que eu quiser. Se eu for jejuar também. Está entendendo ou não? Então, muito cuidado com esse povo super espiritual,
Porque Paulo vai dizer aos Colossenses que eles não são espirituais, eles são carnais. Essas pessoas, elas têm sérios problemas, principalmente na questão moral. Porque eu vou dizer uma coisa para você: religiosidade também gera prazer. Não se engane. É adrenalina e das mais fortes. Então, muito cuidado com isso. É a sua particularidade com Deus. Você sabe que tem que orar, você sabe que tem que ter um horário, que tem que ter um lugar, mas é do seu jeito, da sua maneira, da maneira que você está lidando no seu relacionamento com Deus. É a sua particularidade. A única pessoa que tem, ou as únicas pessoas que têm autoridade para interferir no seu relacionamento com Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém mais, nem anjo, irmão, nem anjo, não, anjo também não, tem não. Tá? Então, nesse caso, Renata, a tua oração sem cessar vira uma disciplina. Porque o importante é o quê? Não deixar de orar. Essa é a questão. Agora, claro, passou aquele tempo, volta, se retira, porque isso é fundamental. É aqui que se dá, é aqui que se estabelece. Porque ele está querendo, entenda o seguinte, ó, por que dessas disciplinas? O que Deus mais quer de nós? Você já parou para pensar nisso? De tudo que você tem, sabe, pode, o que Deus mais quer de você? Relacionamento. Ele quer a sua companhia. Porque Ele se deleita em cada um dos seus filhos. Lembra da experiência de Jesus pós-batismo? Este é meu filho amado em quem a minha alma tem todo prazer. Jesus não tinha pregado nenhum sermão, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha feito nenhum milagre. Porque não é pelo que ele veio para fazer, é por quem ele era. Eu mesmo conosco, em Cristo Jesus, Deus tem todo prazer em nós. E o que Ele mais quer? Relacionamento. Isso está desde o Gênesis. No final da tarde ele vinha para estar com Adão. Porque ele queria estar presente. Comunhão é o que ele mais quer. E qual a nossa maior luta? É justamente aqui, irmãos. Porque aqui que se dá e que se desenvolve a maturidade, a profundidade da vida cristã. É no relacionamento com Deus. Não é o quanto eu leio sobre tudo isso, tem sua importância. Ora, eu falando, né, sobre, lógico, ler bons livros, né, a teologia, tudo isso ajuda, mas pode atrapalhar. Se a prioridade não for o relacionamento com Deus, atrapalha. Então assim, ó, é relacionamento, irmãos. Por isso que ele diz assim, quando orares. E parte do princípio que essa ideia de quando, sempre que, contanto que, tão logo que você for orar. Tá? Essa é a ideia, amém? Meu tempo terminou aqui, não dá para a gente continuar, tá? Mas lição para a semana que vem, se Jesus não voltar, e Ele vai voltar, tá? Então esteja preparado. Quando a gente fala esteja preparado, é sinônimo de esteja em comunhão, porque a única maneira de nós nos prepararmos para a vinda de Cristo é estar em comunhão com Ele, é não ser estranho para Ele. Se você não é estranho para Ele, você está preparado, amém? Vai para o céu, aleluia. Aqui não é céu, né? Aqui na terra, mas tá. Termine de ler aí a lição 10, tá? Para a gente dar continuidade aqui. E leia mais uma vez o texto, você que não leu, procure ler Mateus capítulo 6, do 5 ao 18. Jesus está falando sobre oração e sobre jejum. E nós vamos trabalhar um pouco essa questão aqui juntos. Obrigado pela sua participação, é fundamental, suas colocações nos ajuda e muito. Vamos orar. Após a oração, você pode ofertar aqui, trazer a sua oferta, trazendo um gasofilácio, né, como expressão de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós te damos graças por este tempo tão precioso. E a preciosidade do mesmo está no fato de nós nos reunirmos em teu nome e tu manifestar a tua presença, Senhor, através do ensino, da instrução da tua palavra, que alcança o coração e a mente da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, do homem e da mulher. Graças nós te damos por esta liberdade, por esta oportunidade. E ó Deus eterno, continua, Senhor, a boa obra, pois tu és fiel para completá-la
até o dia do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estas disciplinas que são meios para comunhão e intimidade contigo, que continuamos a usá-los debaixo da direção, orientação do teu Espírito e sob a luz da tua palavra. Gratos em Cristo Jesus oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe.